Milionário fica chocado ao ver mendiga negra derramando moedas e faz gesto surpreendente. Era um dia ensolarado na cidade, o tipo de dia que faz as pessoas acharem que tudo é possível. Lucas, um barbeiro de 28 anos, sonhava em se tornar milionário. Ele trabalhava em um pequeno salão na periferia, cercado por rostos familiares, mas com a ambição de deixar aquele lugar para trás. Enquanto aparava o cabelo de um cliente influente, ele escutou os sussurros da multidão. Algo estava prestes a acontecer. Então ali, no canto da rua, ele viu Selma. Era uma mulher negra, magra e desgastada pela vida, assentada no chão. O que deveria ser uma cena comum se transformou em algo extraordinário. Selma, com suas mãos trêmulas, colocou suas últimas moedas numa caixa destinada a uma instituição de caridade, mesmo sabendo que não tinha nada. A imagem a fez transparecer uma força que contradizia sua situação. Lucas sentiu um nó na garganta. O vento parecia parar e o barulho da cidade se des. Aquelas moedas brilhavam sob o sol, como se chamassem a atenção para a bondade em meio à penúria. Os olhares dos transeuntes subitamente se voltaram para Selma. Murmúrios de reprovação e espanto pairavam no ar. Por que ela faria isso? Ela mesma não tem como comer. A indignação subiu como fumaça, invadindo o espaço. Lucas teve que desviar o olhar e se perguntar por que estava tão focado em dinheiro e status, enquanto essa mulher demonstrava uma generosidade que ele nunca sonhara em ter. O cliente influente, que até então estava imerso no seu próprio mundo, parou e olhou para Selma com um misto de desprezo e curiosidade. Lucas não aguentou mais ficar em silêncio. Temos que ajudar essa mulher, disse, quase um sussurro, porém carregado de emoção. Decidido a mudar sua trajetória, Lucas começou a se aproximar de Selma. Cada conversa revelava novas camadas de sua vida, do passado que ele desconhecia e de conexões que o deixavam sem chão. Mas não era só isso. Apareceu no cenário um concorrente desonesto, que se aproveitava da vulnerabilidade de Selma, oferecendo ajuda em troca de algo que soava muito suspeito. Lucas se viu em um verdadeiro embate, lutando contra o sistema. Quanto mais se envolvia com Selma, mais descobria sobre suas raízes. A conexão que sentiram era inexplicável. Era como se todas suas buscas por riqueza fossem um ramo que levava à árvore de sua família. Agora, Lucas estava dividindo seus dias entre depilar clientes e ajudar essa mulher a encontrar dignidade. E a cada ação generosa, ele se sentia mais rico, apesar da luta interna que enfrentava. No fundo, a pergunta martelava em sua mente: até onde Lucas estava disposto a ir? Ele poderia sacrificar o sonho de riqueza que o consumia para fazer a diferença na vida de Selma. Ele estava à beira de perder tudo, ou de definir um novo caminho, não só para ele, mas para toda a comunidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta ímpar. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava perdido em seus próprios pensamentos, pensando em como poderia fazer mais por Selma, quando de repente um grito ensurdecedor cortou o ar. Socorro! Alguém, por favor! As vozes da multidão se calaram, e todos os olhares se voltaram para uma jovem que corria em direção a Selma. Seu rosto estava pálido, e seus olhos transbordavam de pânico. Ela está em perigo! Lucas sentiu um frio na espinha.
Sem pensar, ele correu na direção da mulher. Selma já estava de pé. Sua expressão serena havia desaparecido, dando lugar ao medo. "Do que você está falando?" perguntou Lucas, sua voz trêmula. A jovem ofegante respondeu. Ela é procurada. A polícia está atrás dela." A revelação caiu como uma bomba. Os murmúrios começaram novamente, um misto de espanto e condenação. "Por quê? O que ela fez?" alguém gritou. Lucas olhou para Selma, que agora parecia uma sombra do que era há poucos minutos atrás. Ele não conseguia entender. Como uma mulher tão generosa poderia ser ameaçada? A imagem de Selma derramando suas moedas na caixa de caridade queimava na mente de Lucas. Os olhares da multidão estavam impregnados de suspeita e reprovação. Lucas sentiu o peso do julgamento sobre seus ombros. Ele correu até Selma. "Explique, o que está acontecendo?" Sua voz estava quase em um sussurro. O medo nos olhos dela era palpável. "Lucas, eu não sou quem você pensa que sou." As palavras dela saíram entrecortadas, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Antes que pudesse responder, uma viatura da polícia apareceu, as luzes piscando e o som da sirene cortando o ar. As pessoas começaram a se afastar, formando um círculo em torno de Selma. "Fique longe dela", gritou um policial, enquanto Lucas tentava proteger Selma. Uma sensação de desespero invadindo seu coração. Ela começou a recuar, o corpo tremendo. "Eu não queria que você soubesse." "Não, você não pode fazer isso", Lucas implorou. Mas Selma parecia presa em sua própria rede de segredos. O oficial se aproximou, e o mundo de Lucas virou de cabeça para baixo quando Selma, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrou. "Eu tive que fazer isso. Eles me forçaram." O impacto da revelação atingiu Lucas como uma onda. Que segredos estavam escondidos sob aquela aparência frágil? O policial estava prestes a agarrar Selma quando Lucas deu um passo à frente. "Espere, ela não é uma criminosa. Ela é uma sobrevivente." Sua voz estava carregada de emoção, mas a multidão não parecia disposta a ouvir. As pessoas começavam a murmurar novamente, pegando seus celulares para gravar a cena. Foi nesse momento que um homem alto, de terno e gravata, surgiu entre as pessoas. Ele tinha uma expressão de desprezo e um sorriso que não chegava aos olhos. "É verdade, oficial. Ela é uma bandida. Você não pode deixá-la escapar." Lucas olhou para o homem, reconhecendo-o como concorrente desonesto que tinha atormentado Selma. O coração dele disparou. "Você! O que você sabe sobre ela?" A raiva o consumia. O homem riu com frieza. Ela tem um passado que precisa vir à tona. É justo que a cidade saiba." Lucas sentiu uma onda de calor subir pela sua cabeça. Quanto mais se fosse revelado, mais ele percebia que tinha se metido em algo muito maior. Selma olhou para Lucas, seus olhos implorando. "Por favor, não leve isso a sério, Lucas. Me deixe ir." Mas ele não conseguia. O futuro dele, seus sonhos, agora estavam entrelaçados com a vida de Selma. E a cidade estava assistindo, esperando o que viria a seguir. A verdade estava prestes a emergir das sombras, e Lucas não tinha ideia do quanto ela poderia mudar tudo. Lucas estava parado ali, o coração disparado, sentindo o peso da decisão em suas mãos. Selma olhava para ele, cheia de medo, e as sirenes pareciam gritar pela verdade que ninguém queria ouvir. A multidão, antes tão curiosa, agora estava em pânico, e entre os murmúrios confusos, uma estrondosa revelação estava prestes a detonar tudo.
De repente, antes que o policial pudesse agarrar Selma, um homem vestido de terno, aquele que havia falado sobre o passado dela, esboçou um sorriso, mas o olhar era de pura malícia. Espera, antes de levá-la, você tem que saber a verdade. A tensão no ar parecia elétrica. Que verdade? Lucas gritou, desafiando o homem. O que você sabe que nós não sabemos? O homem inclinou-se para a frente, como se fosse contar um segredo maligno. Selma não é apenas uma mulher comum. Ela é a filha de um dos maiores empresários do país. O que aconteceu é... Ela fugiu. A multidão prendeu a respiração e Lucas sentiu um nó na garganta. O passado que Selma dissera que não queria compartilhar agora estava exposto aos olhos de todos. Você está mentindo. Lucas se opôs, olhando para Selma, buscando sua confirmação. Mas ao invés disso, ele viu os olhos dela se encherem de lágrimas. Não é mentira, Lucas. Eu tive que esconder quem eu sou. Selma disse, a voz quebrada. Meu pai, ele fez coisas horríveis. Eu não queria isso. Fui forçada. Obrigaram-me a desaparecer. A confissão a fez estremecer, e o ar parecia mais pesado. Enquanto as palavras dela se espalhavam pela multidão, murmúrios de descrença e espanto começaram. O oficial hesitou, olhando entre Selma e o homem que a acusava. Os celulares foram erguidos, e a cena estava se tornando um espetáculo. Todos queriam ver o que viria a seguir. Um momento que parecia uma reviravolta digna de um filme, mas muito mais cruel. O homem interno, aproveitando-se da tensão, gritou. Ela é uma fugitiva, e se você ajudá-la vai se tornar cúmplice. Lucas sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Ele precisava fazer algo, mas o que poderia mudar em meio a tanta pressão? E então, em um movimento rápido, a jovem que havia corrido até Selma levantou a mão e gritou. Ela não é quem você pensa. Eu sou amiga dela. Ela estava apenas tentando ajudar. As palavras dela cortaram o ar e Lucas ficou chocado. Aquela mulher estava no meio disso tudo. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Uma mulher do fundo da multidão gritou. Espere! Essa mulher não é uma criminosa! E como um eco, outros começaram a gritar apoiando Selma. Mas ao mesmo tempo, uma nova onda de desconfiança surgiu. Ela é apenas uma manipuladora. Queremos saber a verdade. A situação escalava a níveis que Lucas jamais poderia imaginar. Ele estava perdido, com a cabeça girando. Como uma revelação tão grande poderia vir à tona de uma só vez? Sentia-se como se estivesse em um pesadelo. O passado de Selma, que ele imaginava solidário, agora estava manchado de doutrinas cruéis e segredos obscuros. Sebastian, o concorrente, olhava tudo com satisfação. Mais alguém quer ajudar essa bandida? A risada dele era cruel, cortando o ambiente. Lucas então decidiu que estava na hora de agir. O que ele souber tivesse que ser revelado, mas em seus termos. Selma, se você é quem diz, nós podemos encontrar uma forma de ajudar. Mas você precisa ser honesta conosco. Lucas estava implorando, e o medo estampava seu rosto. Ele não conseguia pegar o fato de que sua vida estava agora entrelaçada com a dela, de uma maneira que ele nunca poderia prever. Ouvindo essas palavras, Selma olhou nos olhos dele, e no fundo daquelas lágrimas havia uma faísca de esperança. Mas estava claro que o caminho à frente estava cheio de curvas traiçoeiras. O que mais poderia surgir do passado dela? E dessa vez, a pergunta pairava no ar.
Será que Lucas era forte o suficiente para suportar as consequências de se envolver no mundo de uma mulher tão complexa? A verdade estava a poucos passos. E a verdade, afinal, poderia ser uma faca de dois gumes. A multidão estava dispersa em emoções, e mesmo neste turbilhão, Lucas sentia que o que viria a seguir seria ainda mais devastador. Lucas estava parado ali, o coração disparado, sentindo o peso da decisão em suas mãos. Selma olhava para ele, cheia de medo, e as sirenes pareciam gritar pela verdade que ninguém queria ouvir. A multidão, antes tão curiosa, agora estava em pânico. Em meio ao tumulto, um grito cortante ecoou na rua. "Pare com isso! Selma é inocente!" Lucas virou-se para a direção da voz. Era a jovem que havia corrido até Selma. Ela estava ofegante, com os olhos arregalados de desespero. "Você não sabe a verdade. Selma não é o que todos pensam." Sua voz reverberou no ar pesado de tensão. O policial hesitou e a multidão prendeu a respiração. O homem de terno, com um sorriso cruel, tornou-se um símbolo do orgulho da cidade. "O que você sabe que nós não sabemos?" Lucas gritou, pois o silêncio era opressivo, quase ensurdecedor. A jovem, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou: "Eu sou irmã dela. Me chamaram para acabar com a vida dela." O choque percorreu como fogo entre as pessoas. Lucas mal conseguiu processar as palavras. Selma, a mulher que ele tentava ajudar, era igualmente uma fugitiva e uma irmã em desespero. "A polícia está atrás de você por causa do passado do nosso pai. Ele fez coisas horríveis, e eu não posso deixar que isso aconteça com você." O desespero na voz da jovem foi avassalador, e uma onda de confusão tomou conta de Lucas. "Como assim, irmã?" Ele olhou para Selma, buscando respostas nos olhos dela. Selma parecia ainda mais desmoronada. Suas lágrimas misturavam-se à horrorosa revelação. "Você é irmã dela!" Lucas balbuciou, mal conseguindo acreditar. A multidão murmurava, o clima de tensão se intensificava. "Você nunca me disse!" Ele não sabia mais em quem confiar ou o que acreditar. Selma, com a voz embargada, respondeu: "Eu sabia que se você soubesse, iria se afastar. Minha vida toda eu tive que esconder quem sou, e eu me afastei de tudo, até de você." As palavras lhe saíam como se cada uma tivesse um peso indescritível. O policial estava cada vez mais próximo, e Lucas percebeu que precisava agir. "Eu não vou deixá-la ir, não assim." Lucas se lançou na frente de Selma, e quando tudo parecia que ia piorar, um estrondo cortou o ar. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés, e os gritos da multidão tornando-se gritos de pânico. "No chão! Todo mundo ao chão!" gritou o policial, enquanto todos se lançavam para o lado. Um carro, um veículo preto sem identificação, atravessou a rua, acelerando em direção a eles. O homem de terno olhou surpreso, e a expressão de satisfação se transformou em algo de pura terror. Não pode ser! Lucas e Selma caíram juntos enquanto o carro derrapava e parava pouco afastado, tirando uma nuvem de poeira. Portas se abriram e homens armados saíram, gritando ordens. "Selma, entre no carro! Vamos!" Lucas estava paralisado. O que estava acontecendo? Eram eles que estavam atrás de Selma? A forma como os homens se moviam era como se estivessem prontos para uma batalha. A adrenalina pulsava nas veias de Lucas. Ele precisava proteger Selma, mas a confusão era palpável. Selma olhou para Lucas, seu rosto uma mistura de terror e um tipo de determinação.
Eu tenho que ir com eles, Lucas. É a única maneira de me proteger. É a única maneira de nos proteger. Aquelas palavras cortaram o coração dele. Ele jamais quereria que a esperança e o amor se tornassem impérios às sombras. Antes que pudesse reagir, Selma estava sendo puxada por um dos homens. Não! Selma, não! Ele gritou, estendendo a mão. A multidão, agora em total desespero, recuava. O silêncio disparava, e no meio disso tudo, a verdade estava prestes a desabar como um castelo de cartas. O que eles querem dela? Lucas se perguntou em um sussurro. Selma virou-se um último momento e murmurou: Eu te amo, Lucas. Sempre amei. E com isso, a porta do carro se fechou, levando-a para as sombras, deixando apenas um eco de desespero. O mundo ao seu redor parecia girar. Lucas ficou parado, imerso em confusão. O passado de Selma tinha se entrelaçado de forma irremediável com seu presente, e ele estava ali, uma ferida aberta, vendo-a ser levada. O homem de terno olhou para Lucas com um sorriso sádico, como se tudo isso estivesse apenas começando. E nesse instante, ele entendeu que a luta para salvar Selma era apenas o início de um jogo muito mais profundo. Com peças, a verdade e os segredos agora corriam soltos. E ele sabia que precisava descobrir tudo, mesmo que isso significasse enfrentar o que estava escondido nas sombras. O que mais Selma estava escondendo? E, acima de tudo, o que viria a seguir? Lucas estava paralisado, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Selma havia sido levada, e todo o seu mundo desmoronava diante de seus olhos. Ele olhou para o homem de terno, que agora sorria como se tivesse realizado um grande feito. A multidão estava em pânico, gritos ecoando por todos os lados, mas tudo o que Lucas podia ouvir era o som do seu próprio coração, bombando descontroladamente. Selma! Ele gritou, mas o carro já se afastava, levando consigo a esperança. Sua mente estava uma confusão. Como poderia ter acreditado nela? Como pode um amor tão forte ser tão repleto de segredos? Mas havia algo mais. O que a jovem irmã de Selma dissera sobre o pai delas, o que isso significava? Enquanto ele lutava contra a onda de desespero, algo chamou sua atenção. Uma figura familiar, emergindo da confusão. Era o cliente influente, que havia estado em seu salão. Ele estava se aproximando. Sua expressão agora era completamente diferente. O desprezo que Lucas vira antes fora substituído por uma seriedade palpável. Lucas, você precisa saber de uma coisa. A voz dele era urgente, e Lucas notou que os olhos desse homem estavam fixos em algo atrás dele. Sem pensar, Lucas virou-se. Não era um carro de polícia, nem outro veículo comum que chegava. Era uma van escura que se aproximava lentamente, parando ao longo da calçada. A porta lateral se abriu de uma maneira abrupta, e homens com roupas escuras e máscaras saíram. O clima ficou eletricamente tenso. "É uma armadilha!" gritou alguém na multidão. Os homens avançaram rapidamente em direção à van, que parecia ser um ponto de encontro. Mas a surpresa não terminou aí. Um deles retirou uma capa escura e, quando a luz do dia bateu em seu rosto, Lucas ficou em choque. Era Selma, de pé, sem a camisa amarelada que usava antes. Seu olhar estava determinado, mas havia uma frieza aterrorizante em seu rosto. "Selma?" Lucas fez, quase sem querer acreditar no que estava vendo.
Ele mal tinha acabado de sofrer a dor de perdê-la. E agora ela estava com eles? Silêncio. Ela gritou, erguendo a mão. E com isso, uma explosão de luz cortou o ar, fazendo todos se abaixarem, ofuscados. Lucas fechou os olhos com força. A luz o cegou por instantes, mas quando conseguiu abrir novamente, a cena havia mudado. A van estava cercada por policiais, mas não era apenas a polícia. Havia um bando de homens armados, e eles estavam se aproximando da multidão, fazendo todos correrem em direções opostas. Selma parecia estar no controle. Vocês têm que confiar em mim, ela gritou. Confiança? Lucas sussurrou em choque total. Como ela poderia ser parte disso? Com as emoções à flor da pele, ele não sabia se dolorido ou revoltado. Mas uma voz dentro dele gritava para não desistir dela. Selma, o que está acontecendo? Ele berrou, tentando chegar mais perto. Mas já era tarde. Os homens em máscara começaram a organizar uma linha, disparando algo que parecia gás lacrimogêneo. O ar estava ficando pesado e irrespirável. Lucas, não! Selma gritou, sua voz sufocada pela confusão. Vamos precisar de todos vocês a bordo, agora! E antes que Lucas pudesse responder, ou mesmo reagir, Selma se virara e desaparecera na van, que rapidamente se fechou, selando seu destino em um segundo. Desesperado, Lucas sentiu uma mistura de raiva e confusão. Ele estava tão próximo dela. E agora tudo parecia um labirinto de mentiras. Como ela pudera fazer isso? Ele tinha que saber. O ódio pelo homem interno crescia. Ele sabia algo. Ao mesmo tempo, o desejo de entender Selma era quase incontrolável. Era um jogo intenso e ele estava preso. A van acelerou. Lucas correu atrás, enquanto a adrenalina pulsava nas veias. Ele mal conseguia respirar, e uma pergunta ecoava em seu coração. Quem era realmente Selma? O relato das vidas passadas, de manipulação, de amor e engano, parecia mais um filme de terror do que a realidade que ele queria viver. E no fundo, ele sabia que agora estava preso, tanto na narrativa dela, quanto na sua própria busca por redenção. A verdade estava se escondendo em cada sombra e a luz talvez nunca voltasse a brilhar. O que mais Selma estava escondendo? Ele precisava descobrir, e ele estava disposto a ir até o fim, mesmo que isso significasse mergulhar mais fundo nas trevas que cercavam a vida dela e a dele. Lucas estava paralisado, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Selma havia sido levada, e todo o seu mundo desmoronava diante de seus olhos. Ele olhou para o homem de terno, que agora sorria como se tivesse realizado um grande feito. A multidão estava em pânico, gritos ecoando por todos os lados, mas tudo que Lucas podia ouvir era o som do seu próprio coração, bombando descontroladamente. Selma, ele gritou, mas o carro já se afastava, levando consigo a esperança. Sua mente estava uma confusão. Como poderia ter acreditado nela? Como pode um amor tão forte ser tão repleto de segredos? Mas havia algo mais. O que a jovem irmã de Selma dissera sobre o pai delas, o que isso significava? Enquanto ele lutava contra a onda de desespero, algo chamou sua atenção. Uma figura familiar emergindo na confusão. Era o cliente influente, que havia estado em seu salão. Ele estava se aproximando, com a expressão agora mudada. O desprezo que Lucas vira antes foi substituído por uma seriedade palpável. Lucas, você precisa saber de uma coisa. A voz dele era urgente, e Lucas notou que os olhos desse homem estavam fixos em algo atrás dele. Que coisa? Lucas perguntou.
seu peito apertando enquanto olhava para a direção que o homem apontava. Mas antes que pudesse reagir, um grito cortou o ar. "Corre!" Alguém berrou, e logo os homens mascarados começaram a se mover. O clima ficou eletricamente tenso, e Lucas percebeu que não eram só as emoções que ameaçavam explodir, mas a própria situação. A resposta veio como um soco. Um dos homens mascarados, com uma expressão rigidamente imperturbável, ergueu uma pistola. O tempo parecia desacelerar enquanto Lucas via a mão que disparava. Ele não tinha tempo para pensar, apenas reagiu, saltando para o lado. O tiro ecoou, um estampido brutal, e tudo se tornou caótico em instantes. "Vão se esconder!" gritou o homem de terno. Mas antes que alguém pudesse se mover, o tiro atingiu um transeunte. Um homem que estava assistindo tudo de perto. O impacto foi devastador, e um grito de dor cortou a multidão, que se dispersou em pânico. Lucas ficou paralisado, o horror se espalhando como uma mancha de tinta na sua mente. Ao olhar para o homem caído, Lucas viu não apenas a dor, mas a verdade. Essa cena não era apenas uma luta por Selma. Era uma guerra encoberta, onde ele agora estava preso. "O que realmente está acontecendo?" Ele sussurrou para si mesmo, sem saber que a resposta estava mais perto do que imaginava. A adrenalina o impulsionou a olhar os homens com máscaras novamente. Havia algo familiar na forma como se moviam, um padrão que despertava memórias confusas. Então, ele viu. Entre eles, um deles não estava usando máscara. E ali estava, um velho conhecido, um amigo de infância, Ricardo, o garoto que Lucas conhecera nos tempos de escola e que havia se perdido no mundo do crime e da ganância. "Ricardo!" Lucas exclamou, seu coração disparando. Ricardo olhou para ele, e naquele instante, por trás dos olhos frios, havia um breve vislumbre de conexão. "Ponto. É você? O que você está fazendo aqui?" Lucas não conseguia acreditar. O menino que ele conhecera por trás das balas era agora um dos homens que traziam horror ao seu mundo. "Você não entende, Lucas. Precisa correr. Eles vão levar você também se ficarem." Ricardo gritou. Mas antes que pudesse explicar qualquer coisa, outro tiro ecoou. Desta vez, o alvo era Selma novamente, que tinha saído da van com uma expressão desesperada. Um furacão de emoções invadiu Lucas. Ele se lançou em direção a Selma. Mas o que eles estavam fazendo? A vida dela estava ali, nas mãos de um velho amigo. E as peças dessa intriga se moviam em um tabuleiro que ele não queria jogar. A verdade estava ali, crua e dilacerante. Mas outra bomba estava prestes a estourar. "Lucas, eu sou meio-irmão da Selma", gritou Ricardo, sua voz transbordando uma urgência que fez o estômago de Lucas revirar. O tempo parou. "Como assim, meio-irmão?" perguntou Lucas, confuso, enquanto a imagem da jovem irmã de Selma se misturava com esse novo revelador. Ricardo olhou ao redor, nervoso, antes de responder. "Nosso pai. Ele nunca disse a ninguém, mas eu sou filho dele também. Selma é minha irmã." O mundo desmoronou em um labirinto de segredos e traições. Selma não era a única com um passado oculto. E agora, de repente, Lucas estava emaranhado em uma teia de relacionamentos que não conseguia entender. A confusão se aprofundava, e Lucas só conseguia pensar no que mais poderia estar escondido. O que viria a seguir? E agora que ele sabia que Selma e Ricardo eram irmãos, o que significava isso para ele? As perguntas gritando em sua mente, enquanto a situação ao redor se tornava cada vez mais insustentável.
A verdade estava prestes a quebrar tudo, e Lucas sabia que a batalha estava apenas começando. Lucas estava perdido em uma tempestade de emoções. Ele olhava para Ricardo, tentando compreender a enormidade daquela revelação. Selma e Ricardo eram irmãos, e isso parecia mudar tudo. Mas o caos ao redor não esperava. Um novo tiro disparado, e a balança da realidade estava prestes a se pendurar em um fio. Selma! Ele gritou novamente, mas a voz dele mal conseguia se elevar acima do clamor da multidão. Um metrô de gritos. O pânico estava se espalhando como fogo em palha seca. A adrenalina pulsava nas veias de Lucas e sua mente se concentrava em apenas uma coisa: proteger Selma. Do nada, um homem apareceu na confusão. Ele se lançou em direção a Ricardo, como uma flecha. Lucas reconheceu aquele rosto. Era Bruno, um velho amigo de Ricardo, que tinha sumido depois de se envolver com negócios sombrios. Os olhos de Bruno estavam arregalados e ele parecia ansioso, quase desesperado. "Ricardo, nós precisamos ir! Eles estão atrás de você!" Ele gritou, e seu tom não era de brincadeira. O pânico dele era contagiante. Lucas sentiu seu estômago embrulhar. Havia algo mais naquela situação. Algo que estava prestes a desmoronar. Antes que pudesse pensar, uma explosão ensurdecedora irrompeu, e o chão sob os pés de Lucas tremeu como se a terra estivesse rachando. O barulho era colossal. Ele cobriu os ouvidos horrorizado. Uma fumaça densa se espalhou rapidamente, tingindo tudo de cinza. Os gritos se tornaram ainda mais altos, e a multidão começou a empurrar. Era uma verdadeira batalha por sobrevivência. Selma. Lucas a viu lutando contra a corrente de pessoas. Sua expressão de desespero era quebradora. "Não!" ele gritou. Mas a fumaça as envolveu e o desespero tomou conta dele. Ele não podia deixá-la. Ele não a havia salvado. E agora? O que mais poderia acontecer? Então tudo ficou silencioso, como se o mundo houvesse parado por um segundo. E nesse silêncio, Lucas viu algo que o fez parar. Uma mulher, emergindo da fumaça, tinha um olhar que roubou o ar de seus pulmões. Era a mãe de Selma, uma figura que todos acreditavam estar morta. Ela não era apenas uma sombra do passado. Estava ali, diante dele, e seu olhar era de puro ódio. "Selma, você me decepcionou." Ela gritou, sua voz cortando através da confusão. O choque paralisou Lucas. Todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O pai de Selma, a fuga, o passado obscuro que envolvia a família. E ali, em meio ao caos, a mãe chorava de forma frenética. "Você não entende. Eles vão destruir a nossa família, e você é a responsável." A mulher acusou, e Lucas sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. O que Selma não disse? O que mais havia em jogo? Selma, ao ouvir as palavras da mãe, teve uma reação. O medo foi substituído por uma furiosa determinação. "Não sou eu quem destrói a família. Você sabia. Você sempre soube." O confronto se desenrolava, e Lucas ficou prestes a ser engolido pela catástrofe emocional. "Selma!" Lucas gritou, mas a cena estava além de seu controle. Os homens da van começaram a cercá-la novamente, e tudo se tornava um turbilhão. Então Selma se virou para Ricardo, e o olhar dela revelou algo que Lucas nunca poderia imaginar. "Você tem que escolher. Está comigo ou com eles?" A pergunta dela pendia no ar, carregada de pressões que Lucas nunca poderia entender. O que quer que fosse,
A resposta mudaria tudo novamente. A conexão entre irmãos, a verdade que poderia arruinar tudo o que conheciam. E assim, no meio do caos e das explosões, um grito verdadeiramente aterrador cortou o ar. Lucas, aguarde! O som era como um sussurro agonizante. E Lucas virou-se para ver seu velho amigo, e agora um quase inimigo, Ricardo, dirisse desesperado. Nesse exato momento, um aviso. Alguém tinha apertado um botão. A van começou a vibrar, e à medida que todos se afastavam, a porta se trancou com um estrondo. Uma luz vermelha começou a piscar. O tempo congelou, e Lucas sentiu seu coração parar. O que estava por vir? A única certeza era que tudo tinha mudado, e que agora, mais do que nunca, a verdade estava prestes a ser exposta. Lucas estava paralisado, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Selma havia sido levada, e a confusão girava ao seu redor. Ele se lembrou da última vez que havia visto o brilho nos olhos dela. Agora, tudo parecia se desvanecer em meio ao caos. Os homens mascarados ainda estavam ali, cercando a van, e a fumaça subia, cobrindo o cenário como um manto pesado. O que está acontecendo? Lucas sussurrou, sentindo o medo e a raiva borbulharem dentro dele. Ricardo estava ao lado, quase tão perdido quanto ele. O olhar dele estava arregalado, transparecendo uma mistura de desespero e determinação. E então, no meio do barulho dos gritos e dos tiros, Lucas ouviu uma explosão. O chão tremeu sob seus pés, e tudo ao redor parecia se desfazer. Ele virou-se para a direção do som, e o que viu fez seu coração mudar de ritmo. Uma luz estonteante explodiu do interior da van, como se um pequeno sol fosse criado ali dentro. A multidão entrou em pânico, correndo em todas as direções. Mas Lucas permaneceu, os olhos fixos na van, onde a luz parecia ter ganhado vida própria. Selma! Ele gritou, mas a voz dele foi engolida pelo caos. De repente, a porta da van se abriu com um estrondo, e uma figura emergiu. Era Selma, mas não era a mesma Selma que Lucas conhecia. O olhar dela estava inflamado, a expressão no rosto mostrando algo que ele nunca tinha visto. Um poder inexplicável emanava dela. Voltem! Ela gritou, e a voz dela ressoava como um trovão. O tom era firme, decidida, e Lucas sentiu um arrepio. As pessoas hesitaram, as emoções gritavam mais alto que a razão. E foi nesse momento que algo bizarro aconteceu. Selma levantou a mão, e uma onda de energia começou a se formar ao redor dela. A fumaça se aglutinava, e tudo parecia ser sugado pela força que ela emanava. Lucas não conseguia acreditar no que estava vendo. Selma, o que você está fazendo? Ele perguntou, a voz trêmula. Mas Selma não respondeu. Ela estava concentrada, e quando a energia atingiu seu ápice, uma luz intensa explodiu. Os homens mascarados foram lançados para trás, a força os empurrando como se fossem bonecos de pano. E enquanto a poeira começava a assentar, Lucas se deu conta de algo. As penas de uma ave que haviam se espalhado anteriormente agora se reuniam em volta de Selma, como se ela estivesse convocando algo que estava escondido dentro dela. Era impossível. Ela tinha um poder. Não, não, não! O homem de terno, que observava tudo de longe, começou a gritar, como se estivesse perdendo o controle de algo. Pare com isso, Selma. Você não sabe no que está se envolvendo. Eu sei muito bem. Ela respondeu, e nesse momento, Lucas viu um brilho nos olhos dela que nunca tinha notado. Era a força de alguém que finalmente
havia se libertado. E então Selma concluiu: eu não sou apenas uma mulher comum, Lucas. Sou filha de uma linhagem que existe há séculos, guardiã de algo imenso. A revelação caiu como uma bomba. Selma não era só uma mulher da periferia, mas alguém com um destino maior. E essa verdade escandalosa ressoou por todas as partes, fazendo a multidão silenciar. As dúvidas começaram a se dissipar, mas um horror começou a emergir do passado. Lucas se virou para Ricardo, que estava tão aturdido quanto ele. O que isso significa? Você não sabia disso? Ricardo, prestes a falar, foi interrompido pelo homem de terno. Ele parecia prestes a perder a compostura. Seu pai está à procura de você, Selma. Você não pode ignorar isso. Eles vão querer você de volta. O tom dele estava cheio de temor. As palavras ecoaram como um eco aterrador. O que significava tudo isso? Selma estava ligando seu destino a algo muito maior. Lucas olhou para ela, e o campo de batalha emocional que agora existia entre eles era visível. Ela precisa decidir, Lucas. Ricardo disse, com a voz tingida de ansiedade. O que ela escolhe será a diferença entre a vida e a morte para muitos. O peso da decisão se acumulou no ar. Selma parecia lutar contra suas próprias emoções. O que fazer? De repente, uma nova revelação surgiu. As palavras da mãe de Selma, a luta pelo poder, tudo agora fazia sentido. Você realmente conhece seu pai? O que ele fez? Lucas perguntou, o coração acelerado. E a resposta dela, que veio em um sussurro quase inaudível, poderia mudar tudo novamente. Eu sou o que eles estão procurando, e o que eles intrinsecamente temem. E nesse exato momento, enquanto as consequências disso começavam a se desenrolar, um estrondo cortou o céu. A van explodiu em um clarão, e a destruição obscura em torno deles se tornou um presságio. Lucas sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez, e a pergunta que pairava no ar era: até onde Selma iria para descobrir a verdade sobre quem realmente era? E mais importante, todos estavam prontos para as consequências que viriam a seguir. Selma ainda estava parada, a energia pulsando ao seu redor, suas palavras ecoando. Lucas sentiu o ambiente mudar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O homem de terno, agora pálido e assustado, se posicionou como se estivesse prestes a atacar, mas algo em Selma, a nova Selma, parecia desviar essa energia negativa. Não se aproxima dela, Lucas gritou, avançando, instintivamente passando à frente de Selma. A luz emanava dela como uma barreira, e por um momento, tudo parecia possível. Mas o que ele não esperava foi que a luz não era o único fenômeno acontecendo naquela cena. Você não pode protegê-la para sempre, Lucas, o homem disse, seus olhos brilhando com uma mistura de ira e medo. Ela não percebe que o que está acontecendo aqui é maior do que todos nós? Antes que ele pudesse completar, uma detonadora explosão ecoou novamente. Desta vez não era a van, mas sim algo muito mais próximo. O chão tremeu violentamente, e Lucas sentiu a terra sob seus pés se abrir. Todos caíram. O pânico ficou cada vez mais intenso. Selma lançou uma onda de energia, e uma barreira a cercou. Mas, no meio da confusão, Lucas viu um grupo de figuras sombrias saindo da névoa. Eram outras pessoas, com facas e um olhar determinado. Não podemos deixá-lo escapar, gritaram, suas vozes unidas num discurso que deixava claro. Selma não era a única com segredos. Quem são vocês? Lucas gritou, sua voz misturada ao grito da multidão. As figuras avançaram, e de repente uma mulher do grupo, com um cabelo bagunçado e chamas em seus olhos, se destacou. Estamos aqui para buscar Selma.
Ela é a chave. Selma olhou assustada para a mulher. O que você quer dizer com isso? O grupo hesitou e a tensão ficou palpável. Você é filha da entidade escondida, a única que pode pôr um fim à guerra que se aproxima. Você não percebeu isso? Eles te esconderam. Seu pai. As palavras da mulher cortaram o ar, e Lucas sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. A realidade começou a se desmanchar. O quê? Pai? Que guerra? As perguntas fervilhavam. O homem de terno manteve sua expressão de desprezo, agora mesclada a um toque de preocupação. Ele se virou para Selma. Você precisa escolher, Selma. Eles não se importam com você, só com o seu poder. Não, isso não faz sentido, Lucas gritou, a confusão tornando-se desesperadora. Ele olhou para Selma, buscando um sinal de que ela ainda estava ali. Mas o olhar dela, cheio de determinação, o assustava. Havia algo que ela sabia, algo que ele não tinha ideia do que era. A mulher chegou mais perto de Selma. Você tem que vir conosco. Se você não agir, seu destino será selado. E não será apenas você que sofrerá as consequências. E então, ela deu um passo à frente e, com um movimento abrupto, tirou uma corrente de dentro da roupa e a ergueu. Essa é a ligação com o seu verdadeiro poder. Você só precisa acreditar. A corrente começou a brilhar em um azul intenso, como se a própria energia do universo estivesse concentrada ali. Lucas ficou atônito. Selma, não. Você não pode. Eles só querem usar você. Ele sentiu medo, um nó na garganta. As falas dos outros não ajudavam. A guerra, o pai, a linhagem. Era tudo demais. O que mais ele não sabia? Antes que ele pudesse falar mais, uma explosão de luz irrompeu da corrente. Era como se o tempo parasse novamente. Nesse flash de luz, Lucas percebeu algo. Algo sobre Selma. O que ele não havia considerado. De repente a luz revelou um outro rosto ao lado de Selma. Era uma mulher com características distintivas. Uma imagem que parecia sair de um sonho. Era sua mãe. A expressão dela era conhecida, mas não na maneira que Lucas esperava. Mãe? O sussurro escapuliu de seus lábios. A mulher se virou e, de repente, a conexão emocional que Lucas havia perdido anos atrás explodiu em sua cabeça. Você sabia de tudo. E nesse instante, tudo se desfez. Selma representava um legado que Lucas havia apenas arranhado à superfície. O jogo, a verdade sobre seus pais, tudo estava prestes a desabar. Lucas, precisamos sair daqui agora, Selma gritou, a urgência em sua voz misturando-se com o brilho ainda mais intenso da corrente. Mas em meio a tudo isso, vivíamos. Uma nova verdade se acendeu em sua mente, e ele percebeu que tudo o que havia acreditado até então estava prestes a se desfazer. Selma, você nunca foi a única. Nós dois somos parte disso. E agora, precisamos descobrir quem realmente somos. E enquanto as palavras se formavam, o caos e a luz se misturavam. Um novo destino estava se preparando, e o que viria a seguir poderia mudar tudo de verdade. Selma estava com a corrente nas mãos. Um brilho... Lucas sentiu seu coração acelerar, a adrenalina correndo em suas veias enquanto a tensão crescia ao redor. O homem de terno estava quase desesperado, gritando para Selma se afastar. Mas ela permanecia firme. Você precisa entender, Selma, disse o homem, gesticulando freneticamente. Isso é mais do que apenas você. A multidão estava em choque. Murmúrios de espanto e curiosidade surgindo por entre as pessoas. Lucas encarou Selma, desejando ver nela a mesma mulher que conhecera, mas havia uma profundidade de poder e dor que o deixava com medo. Ela buscou os olhos dele,
e Lucas percebeu que um novo vínculo estava sendo criado, algo que ele nunca imaginou. Ele sussurrou: Selma, você pode controlar isso. Nós estamos juntos. E nesse momento, algo no olhar dela mudou. A determinação se misturou à vulnerabilidade. E embora Lucas estivesse tão confuso quanto antes, havia uma faísca de esperança. Selma respirou fundo, como se estivesse reunindo todas as forças. Não estou sozinha mais, e isso muda tudo. A corrente brilhou ainda mais intensamente, como uma chama que se recusava a se apagar. Então ela virou-se para a mulher que clamava pela atenção dela. Se sou realmente a chave, então é hora de abrir essa porta. Antes que alguém pudesse reagir, ela ergueu a corrente e a luz a envolveu, criando uma onda que empurrou os agentes do caos para trás, fazendo com que a multidão tentasse se organizar, mas também se afastar dela. O homem de terno gritou: Vocês não sabem o que estão fazendo. A guerra não é apenas dela, é de todos nós. E então, tudo aconteceu muito rápido. A van explodiu em uma luz radiante, e uma onda de calor os envolveu. Selma estava no centro, e Lucas se sentiu preso entre o desejo de protegê-la e a necessidade de deixá-la prosseguir. A força que emanava dela era incontrolável. Ele a observou com admiração e medo, um turbilhão de sentimentos. Selma, não! Lucas gritou, mas a luz a engoliu. Ele não sabia se havia perdido Selma, ou se ela finalmente havia encontrado seu verdadeiro lugar. A visão dela desaparecendo na luz fez seu coração doer. Ele se perguntou se tudo aquilo era real, se as sombras do passado finalmente se dissipavam. Mas então, algo inesperado aconteceu. Os homens que haviam atacado recuaram, seus rostos transformados em expressões de terror. O homem de terno, agora pálido, estava de joelhos, incapaz de lidar com a mudança. A mulher que se autodenominava irmã de Selma também recuou, como se tivesse percebido que estavam em um terreno sagrado. Ela não é nossa inimiga, gritou uma voz. Era Ricardo. Com um passo hesitante, Ricardo se aproximou. Selma, você é mais forte do que imagina. Não precisamos temer a história. Podemos confrontá-la juntos. Nesse momento, a energia ao redor dela começou a recuar, como se o poder estivesse se ajustando ao novo equilíbrio que Selma havia encontrado. Lucas sentiu esperança. A corrente baixou e a luz começou a se dispersar. Selma agora tinha controle. Eu não sou um monstro, e nem você, mãe, disse ela, se voltando para a mulher que a havia chamado de decepção. Eu sou parte da mudança, uma mudança que pode salvar a todos nós. As palavras de Selma ecoaram pelo ar, e a multidão, antes tão dividida, agora estava unida. Estamos juntos, Selma. Vamos corrigir isso. Começou uma voz entre os espectadores, e a partir daquela frase, outros se uniram, formando uma corrente de apoio. Selma olhou para Lucas, e ele viu o brilho de determinação em seus olhos. Era um olhar que dizia: nós podemos vencer. E, finalmente, ele se sentiu pronto para apoiá-la, para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Vamos juntos, ele murmurou, e o toque dela em sua mão foi como uma promessa. A batalha não tinha terminado, mas agora a luz era mais forte do que as sombras. Juntos, eles tinham um propósito e um futuro a construir. E enquanto navegavam em direção ao desconhecido, algo dentro de Lucas piscou. Ele sabia que essa história ainda estava em progresso e que a verdadeira jornada estava prestes a começar. E você? Está pronto para descobrir o que vem a seguir? Este é o momento. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas vejam essa saga. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O futuro das nossas histórias depende de você.